se você espera ter sucesso, se você espera progredir na vida, isso vai exigir de você muito esforço, isso vai exigir que você se capacite, que você invista na sua mente, nos seus pensamentos, mas, sobretudo, isso vai exigir que você invista na sua aliança com Deus. E quando você ouve isso e compreende que realmente sem Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum, você pode observar a vida de pessoas que não vivem os princípios bíblicos, os princípios da fé, pessoas que sabem muito, entendem muito, têm muito conhecimento, mas que, no entanto, elas não conseguem alcançar resultados no nível pelos quais elas tanto se prepararam. O que isso me faz entender? Que realmente é necessário que você invista com todas as suas forças e todas as suas energias no seu relacionamento com Deus. Nós vivemos num mundo hoje que busca experiências, nós vivemos num mundo hoje que o que é ensinado, o que é falado nesse mundo é que nós não podemos perder oportunidades. Mas as oportunidades que muitas vezes se apresentam diante de você podem servir como um laço que vai quebrar sua aliança com Deus, que vai te afastar daquilo que é o projeto, o propósito dele para a sua vida. Você vai ter diante de si experiências sendo propostas que podem te desviar do processo que você precisa seguir rumo ao caminho que Deus instituiu a você para que você possa conquistar a vida plena que ele tem prometido na palavra dele. Esse é o Devocional a busca devocional. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva. Se você não ativou o sininho, já ative o sininho aí para não perder nenhum dos nossos devocionais. Todos os dias nós estamos aqui com uma mensagem de fé, com uma palavra em busca de respostas, de resultados e, sobretudo, em busca de uma comunhão com Deus, de um relacionamento com Deus. Você sabia que um dos maiores motivos do vazio, da ansiedade, da depressão, do que é o quadro real do mundo que nós vivemos nos dias de hoje, é a falta de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus? Daí a importância de você se envolver com o que está escrito, com a palavra de Deus, que desperta a nossa fé, que nos orienta, que nos ensina e que nos fortalece, que nos momentos de dificuldade nos direciona para que nós possamos tomar decisões certas e, por meio dessas decisões, alcançar também resultados que talvez nós não alcançaríamos. Hoje o devocional fala sobre experiências que podem te afastar de Deus. A nossa meditação hoje começa lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, que fala sobre o momento da queda do homem. Você vai entender um pouco disso. Diz assim, olha: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a proposta que a serpente fez a Eva, a mulher. Olha só essa proposta. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha que experiência que a serpente propôs a Eva. Imagina, Deus trouxe uma direção, uma ordem. Ele disse assim: somente do fruto da árvore que está no meio do jardim vocês não vão comer. E a serpente vem com essa proposta dizendo: olha, certamente vocês não morrerão se vocês comerem. Se vocês tiverem essa experiência, vocês não morrerão. Mas olha o que vai acontecer. Vou colocar o versículo de novo aqui. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Teoricamente, a experiência que estava sendo proposta seria uma experiência que traria progresso,
a tal ponto que eles se tornassem como Deus. Isso aqui fez com que houvesse a primeira quebra de aliança da história. Fez com que o compromisso, a comunhão que havia entre o homem e Deus fosse quebrada. E quando você vê essa comunhão, esse compromisso, qual era a rotina que o homem e a mulher viviam? Deus os visitava todos os dias. Deus descia no jardim e caminhava com o homem. Havia esse relacionamento, havia essa comunhão. Existem muitas propostas, mas quando você segue um caminho, quando você vive uma experiência diferente daquela que é o que Deus quer que você viva, automaticamente você começa a romper o seu relacionamento com Deus. Começa a existir um distanciamento de Deus. A gente tem visto uma sociedade hoje que vem perdendo as suas características, as características com as quais Deus nos criou. E é aí que você precisa analisar diante de cada proposta que você tem recebido. Será que esse caminho, isso que tem sido proposto, que aparentemente vai fazer com que a sua vida dê um salto, será que isso realmente é a experiência que você precisa ter, que vai te aproximar de Deus, que vai te alinhar ao propósito de Deus para a sua vida? Ou isso vai ser um contratempo? Uma barreira que impeça que Deus venha cumprir o plano dele na sua vida. Por isso é importante você buscar o discernimento espiritual para que, quando você se deparar diante de experiências propostas como essas, você consiga entender o que é ou o que não é para você seguir. Você consiga entender qual o caminho que você deve trilhar para que você não venha fugir daquilo que Deus tem para você. A verdade é que hoje a gente vive num mundo onde as pessoas têm trocado relacionamento com Deus por experiências passageiras, mas que no fundo é o que tem distanciado essas pessoas de Deus a cada dia. Como eu falei, elas têm perdido a sua natureza, elas têm perdido as suas características. Então, se você se olhar no espelho agora e começar a se perguntar sobre as experiências que você tem vivido nos últimos tempos, essas experiências te aproximam de Deus ou têm te distanciado dele? O verdadeiro sucesso só pode ser alcançado se nós vivermos conforme a vontade de Deus, se nós tivermos um direcionamento dele. O detalhe é que, por causa dos compromissos da vida, por causa do trabalho, por causa de amigos, de relacionamentos, de experiências que têm sido propostas, muitas pessoas têm trocado, deixado de lado a importância de uma experiência com Deus, de um compromisso com Deus, de uma aliança com Deus, por causa de sensações passageiras, por causa daquilo que não vai durar para sempre. Pelo contrário, que lá na frente o que vai causar é arrependimento. E quantas vezes você já não passou por isso? Já não se arrependeu de atitudes? Já não se arrependeu de escolhas que você fez? Buscando novas experiências? Buscando algo para preencher o seu ser, mas que no fundo só te distanciou de Deus, só aumentou o buraco aí no seu peito. Então agora é o momento de você tomar decisões na sua vida, de você aprender que, por mais que aparentemente as experiências que têm sido propostas para você venham trazer algum tipo de sucesso ou de benefício para a sua vida, é a sua experiência com Deus que vai garantir de fato e de verdade esse sucesso, que vai fazer de você uma pessoa feliz de verdade. E, consequentemente, você vai transbordar essa felicidade. Você vai transbordar isso no seu casamento, você vai transbordar isso no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. Então, a partir de hoje, saiba fazer as suas escolhas. Pense, analise, observe o que tem sido apresentado para você. Não troque a experiência de vida com Deus, de comunhão com Deus, de aliança com Deus, sabe? A experiência de fé, de propósito, de depender de Deus. Não troque essa experiência de viver pela fé por nenhum tipo de experiência que possa te distanciar da sua vida com Deus. Então pense nisso e invista nisso.
Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, já clica no botão do sininho para ser avisado de cada vídeo, de cada devocional que a gente postar aqui no canal e vem fazer parte aqui da nossa comunidade. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.